aqui falando sobre diabetes. Eu sou apaixonada por diabetes, não tenho diabetes, mas estudo a diabetes há mais de 20 anos. Sempre amei cuidar das pessoas com diabetes, porque assim, eu acho que tem doenças na medicina que a gente trata a pessoa, não depende tanto do paciente e assim, depende mais do acaso, de outros fatores, se ele vai evoluir bem ou evoluir mal. E eu acho que o diabetes é uma doença que é muito difícil de lidar com seus problemas, mas se a pessoa se cuida bem, na maioria das vezes ela vai ter uma vida boa e ela não vai sofrer com aquilo. Se ela conseguir pensar daquilo de uma maneira positiva, conseguir mudar os hábitos, levar uma vida saudável, ela vai viver muito bem e o diabetes não vai afetar a vida dela, na grande maioria das vezes. É óbvio que tem casos que fogem disso, mas são minoria, são raridade. Na maioria das vezes, uma atitude positiva, uma vida saudável, tomar os remédios direitos, se tratar bem, vai resultar em sucesso. Então é muito bom a gente ver, a gente acompanha os pacientes que se cuidam bem, eles têm filhos e têm uma vida legal, e tem a carreira deles, tem a família, vão tendo a vida sem que o diabetes atrapalhe, a gente vai vendo o resultado disso, é muito bacana, e eu espero que vocês também tenham isso. E no diabetes tipo 2, como a pessoa vai evoluir, depende muito dessa parte de estilo de vida, depende muito de como ela vai escolher levar a vida dela, sabe? Então vamos falar um pouquinho sobre algumas coisas. Primeiro, vamos falar do que é diabetes tipo 2, quais são os tipos de diabetes que a gente conhece. Eu sei que vocês estavam comentando sobre os tipos de diabetes agora. Então tem alguns tipos principais. O diabetes tipo 1, que é um diabetes em que há uma destruição das células do pâncreas que produzem insulina. Geralmente acontece mais em crianças, em adolescentes, mas cada vez mais a gente está vendo que alguns casos em adulto também são diabetes tipo 1, que aparecem assim de uma forma meio repentina, a pessoa não é acima do peso, a pessoa é magra, começa a precisar logo de insulina. Às vezes, mesmo em idades mais avançadas, a gente vê o diabetes tipo 1 aparecendo. Recentemente eu peguei uma pessoa de mais de 70 anos que descobriu diabetes e era diabetes tipo 1. E a gente hoje em dia sabe disso com exames complementares. A gente suspeita através de algumas coisas que a pessoa tem na apresentação, pede os exames e consegue chegar a esse diagnóstico. O diabetes tipo 2 é um diabetes que é mais comum em pessoas a partir dos 40 anos, que tem a ver com a parte genética. Então quem tem pacientes, pessoas com diabetes na família, tem mais chance de ter diabetes. Diabetes tipo 1 também tem origem genética, mas o diabetes tipo 2 é mais forte ainda. E tem muito a ver com a alimentação e com o sedentarismo. Então, se a pessoa está acima do peso, não pratica nenhuma atividade física, ela tem mais risco de ficar com esse tipo de diabetes. Por outro lado, se uma pessoa tem uma genética de diabetes tipo 2, mas e a gente vê que a glicose dela está um pouquinho alterada, não está no normal ainda, mas não está no nível de diabetes, e ela faz exercício, ela perde um pouquinho de peso, não é que ela vira uma atleta não, ela perde um pouquinho de peso, ela consegue diminuir o risco de ter diabetes tipo 2 em 58%, olha que maravilha. Então a pessoa sendo saudável, ela já muda isso. E se ela tiver esses hábitos de sedentarismo, não fazer atividade física, de não se alimentar direito, tiver obesidade, ela tem mais risco de diabetes tipo 2. Tem o diabetes gestacional, que é aquele que é detectado na gravidez. Geralmente, quando acaba a gravidez, esse diabetes se resolve, porque ele está muito associado a coisas que o nosso organismo secreta na placenta, quando está na gravidez. Então, depois que tem a gravidez, aqueles hormônios e tudo saem fora e a pessoa volta com a glicose fica normal. Só que essas pessoas têm mais risco de desenvolver diabetes mais tardiamente na vida. Algumas persistem com diabetes, aí a gente vê que é ou diabetes tipo 2, ou diabetes tipo 1, ou outro tipo de diabetes, mas a maioria deixa de ter diabetes mais tardiamente na vida, mais pra frente aparece com a glicose alta se não se cuida. Se faz exercício, tá se cuidando da alimentação, tá mantendo o peso legal, ela diminui muito o risco. Não zero, mas diminui muito o risco, tá?
E tem outros tipos mais raros de diabetes. Por exemplo, se uma pessoa tem na família um monte de gente com diabetes, aí essa pessoa tem que procurar um centro especializado para fazer teste genético, porque talvez seja um tipo mais raro de diabetes. Mas isso são casos muito particulares, né? Não é a maioria. E quais são os fatores de risco? A gente falou que tem obesidade, que tem o sedentarismo, componentes genéticos. Também, quando algumas coisas, por exemplo, o tabagismo está se reconhecendo que pode aumentar o risco e até aumentar o risco de complicações da doença. Tem outros fatores mais raros, mas basicamente depende muito do comportamento da pessoa, tá? E o diabetes, especialmente tipo 2, a gente está entendendo agora como uma epidemia mundial, porque com esse excesso de peso e sedentarismo, está aumentando muito o diabetes em todas as partes do mundo. E isso é uma coisa muito preocupante, virou um problema de saúde pública. Então, conforme as pessoas estão cada vez mais sedentárias, mais com peso acima do normal, esse número de pessoas com diabetes está aumentando e essas pessoas podem ter complicações e a gente tem que prevenir isso. É importante como uma medida até de saúde pública, né? Então, vamos falar um pouquinho o que acontece no diabetes tipo 2. Eu falei para vocês que no diabetes tipo 1 a gente tem uma destruição das células que produzem insulina. No diabetes tipo 2 é um pouquinho diferente. O pâncreas, que é o órgão que produz insulina, produz insulina, tá? Mas existe uma resistência à ação desse hormônio. O que é isso? Esse hormônio é produzido, mas ele chega nas células e não consegue agir como ele deveria muito bem. Fica meio difícil a ação dele, por vários motivos. Então, o pâncreas tem que produzir cada vez mais e mais. Mas esse pâncreas desse paciente também não é uma maravilha. Ele produz insulina, mas não produz tudo que ele precisa. Se ele produzir tudo que precisa, ele vai dar conta de corrigir isso e a pessoa não fica com diabetes. Mas, se o pâncreas também não está com aquela função maravilhosa, se a gente tem muita resistência para agir o hormônio e não produz tudo que precisa para sobrepor a isso, aí a glicose sobe, porque a insulina é importante que ela haja para transportar a glicose, para fazer nosso organismo usar a glicose. Se a gente não consegue usar a glicose da maneira certa, a glicose vai subindo no sangue. Quando a glicose sobe no sangue, ela pode dar uma série de complicações. Ela pode dar problema nos olhos, pode dar problema nos rins, pode dar problema também nos nervos. Não é que a pessoa vai ficar nervosa, não é isso. São problemas nos nervos que levam, por exemplo, a nossa sensação de dor, a nossa ordem para mexer a perna, o nosso comando para o coração ir batendo adequadamente, se regulando com outras coisas que acontecem na nossa vida, reconhecer hipoglicemia, tudo isso depende do sistema nervoso. E aí, se a gente está com a glicose muito alta, os vasos desses locais todos, dos nervos, do rim, dos olhos, começam a ter um certo probleminha, começam a ter falhas, começam a ter alterações, você começa a acumular substâncias, e aí a gente começa a ter uma série de complicações. Então, se a glicose é controlada, a gente previne muito esses problemas. O nosso maior objetivo com diabetes a gente tem várias coisas para cuidar, mas a coisa mais importante é a gente manter a glicose próxima ao normal, manter uma glicose boa, que isso que vai prevenir e evitar que desenvolva as complicações. E as complicações que atrapalham muito a qualidade de vida da pessoa. Além disso, além das complicações, quando a glicose está muito alta, a pessoa também tem um certo desconforto, dá uma sensação de cansaço, de preguiça. Vocês não sentem isso? Cansaço, um desânimo, até o humor piora. E quando dá hipoglicemia, isso atrapalha muito o dia a dia da pessoa. Depois de uma hipoglicemia, a pessoa se sente cansada, se sente meio confusa. Na hora da hipoglicemia é assustador, para uma família é assustador. Então a gente tem que tentar evitar que a glicose fique tanto muito alta quanto muito baixa, para ganhar qualidade de vida e também para evitar as complicações que a glicose alta pode trazer, né? Então, como é que a gente vai viver melhor e melhorar a qualidade de vida? Alimentação saudável, vamos falar um pouquinho sobre isso, exercícios físicos,
corretamente, monitorar a glicose e prevenir essas complicações crônicas. Então, sobre alimentação, vocês vão ter uma aula daqui a pouco, então não vou falar muito sobre isso. Mas, basicamente, eu acho que só para a gente introduzir o assunto, essa dieta tem que ser muito individualizada. Isso tem que ser muito discutido com o nutricionista. Nem todo mundo tem acesso a nutricionista no tratamento. Tem muitos centros do SUS, não é? Que não tem esse acesso. E é uma pena, porque é muito importante. Mas vocês devem buscar sempre material informativo para saber sobre isso. No site da Sociedade Brasileira de Diabetes tem muito material, tem receitas diet que vocês podem acessar, que são bem interessantes. E vocês podem ver que dá para comer de uma forma saborosa com coisas saudáveis. A gente tem que tentar aprender a comer de uma maneira mais saudável, né? Evitando fritura, excesso de carboidrato, excesso de gordura saturada, que é aquela gordura assim da picanha, da costela, sabe? Então, é tentar comer carnes mais magras, fazer uma dieta sem excesso de carboidratos, sem molho muito gorduroso, tentando pegar o sabor dos alimentos mesmo, com verduras, com frutas. A pessoa com diabetes pode comer fruta, deve comer fruta, é saudável, tem vitamina, tem um monte de coisa, não pode comer em excesso. Então, a gente tem que saber dosar e isso vai ser individualizado no plano alimentar de cada pessoa. Evitar alimentos que são muito processados e ultraprocessados. Por exemplo, tem esses sacos de biscoito, todos processados, esses alimentos assim que já vem muito prontos. Isso aí a gente tentar evitar, que não faz bem para a saúde. Comer alimentos ricos em fibra. E agora, dessa polêmica do adoçante, que vocês devem ter lido, né? A gente até foi muito demandado, tive que falar para um monte de lugar sobre isso. Mas os adoçantes, esse negócio dos adoçantes que saiu da OMS tem nada a ver com diabetes, tá? Primeiro, segurança dos adoçantes não foi questionada em momento nenhum. E para diabetes não tem nada a ver essa resolução. Quem quer um paladar doce e tem diabetes não é para comer açúcar só em quantidades pequenas, eventualmente algumas pessoas. Isso a ser discutido com cada nutricionista. Mas, de um modo geral, o adoçante está super seguro e quem quiser um alimento de paladar doce, tem diabetes, é isso que vai permitir que a pessoa coma, tá? E ler os rótulos, aprender a ler os rótulos, porque às vezes tem uma coisa escrita que é diet, tá cheia de caloria, tá cheia de gordura e a pessoa acha que está comendo super legal, mas está se entupindo de gordura, também não é bom. Mas vocês vão ter mais profundidade depois sobre isso. Outra coisa é a atividade física. A atividade física em diabetes, tipo 2 principalmente, tem que ser vista como um remédio. Não tem não fazer atividade física, é um remédio. Então todo mundo vai dizer, não tenho tempo. Tem que criar tempo. Ninguém tem tempo de fazer exercício. Hoje em dia é muito difícil a pessoa, não, eu tenho tempo, tenho super tempo. Todo mundo é ocupado, todo mundo tem suas dificuldades. Mas a gente tem que criar esse tempo, sabe? Por exemplo, se a pessoa trabalha e ela vai no trabalho de ônibus, por exemplo, ela tem que saltar um ponto um pouquinho mais longe e andar um pedacinho. Isso já é um aumento de atividade física. Por exemplo, se ela tem uma hora de almoço, ela come um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais rápido, perde um pouquinho daquele tempo e dá uma caminhadinha. Isso já vai dar uma ajuda. Se ela caminhar um pouquinho, depois do almoço, é óbvio que uma atividade mais longa, malhar, ir para academia é maravilhoso, mas quem não pode, faz o que dá. Qualquer coisa é melhor do que ficar parado, né? A gente vai botando onde dá. Não consegue fazer todo dia? Não tem problema. Faz um dia sim, um dia não. Faz 2 vezes por semana e vai no fim de semana. E tentar fazer do lazer também uma atividade física. Por exemplo, a gente sai para caminhar, chama uma amiga e vai caminhar, não é legal também? Então, em vez de sair para tomar um sorvete, sai para caminhar. Sai para fazer um passeio num lugar legal, sai para dar uma volta. Isso já vai fazer a vida ficar mais saudável, tá? E assim, fazer um pouquinho de musculação também é bom. Não é para a pessoa ficar marombeira, às vezes, eu não tenho oportunidade na academia. Não tem problema, tá cheio de tutorial no YouTube que você abre e tem lá um monte de série que dá para fazer de atividade física, fácil de fazer, com as coisas que tem em casa e que a gente
marombada, não. É porque você tendo uma certa musculatura, primeiro, depois de uma certa idade, você vai ter uma prevenção de cair, você vai ter mais força, mais equilíbrio e você vai ter menos chance de cair. E outra coisa também é que você, tendo uma certa musculatura, você consegue ter um metabolismo melhor de glicose. O músculo também é um órgão muito importante, os músculos são importantes para a gente ter uma metabolização e utilização da glicose de um modo satisfatório. Então é muito importante que a gente tenha um pouquinho de massa muscular. Se ficar zerado de massa muscular, isso vai atrapalhar. E aí, o que a gente tem, além do exercício físico, baixar a glicemia, ele por si só já baixa. Então assim, façam a experiência de estar, tô com a glicose alta, minha hemoglobina glicada está alta e tudo, agora vou começar a caminhar. Logo depois a hemoglobina vai melhorar, a glicose já vai melhorar, já vai dar um resultado isso. Então o exercício ajuda bastante essa parte. Ele melhora essa ação da insulina que eu falei para vocês. Então lembra que eu falei que tem uma resistência, que a insulina não consegue agir tão bem? O exercício facilita isso, facilita essa ação da insulina. E além disso ajuda a controlar o peso, a pressão, melhora os níveis de lipídio e melhora a saúde mental, né? Porque o exercício dá uma sensação de bem-estar que faz a pessoa estar mais tranquila, ela consegue produzir melhor, consegue dormir melhor. Isso tudo, essa tranquilidade também ajuda no cuidado com o diabetes, tá? Porque quando você está mais tranquilo, você não tem aquele estresse, isso também ajuda a baixar a glicemia. É um fator muito bom. E não é preciso que a gente fale para os pacientes passarem fome, nem querer que eles virem atletas. Ninguém quer que uma pessoa que tem diabetes tipo 2, que está acima do peso, que é sedentária, que de repente vira uma maratonista. Não é isso. O que a gente quer, assim, 150 minutos de atividade por semana. Então, assim, uma caminhadinha de 30 minutos 5 vezes, ou então distribuir em 4 vezes, com um pouco mais de tempo. Ou até 3 vezes 50 minutos, não é o ideal, mas é melhor que nada. E também perder um pouco de peso, geralmente perder 7% do peso corporal, isso já ajuda demais, tá? Já ajuda demais. E aí, monitorar a glicose. Além do exame de sangue que se faz 3 vezes por ano, pelo menos, assim, né? Algumas pessoas fazem 2, algumas fazem 3, a medida de hemoglobina glicada e de outros exames que se faz, é importante para quem usa insulina ou furar o dedo ou usar o sensor. Esse exame de hemoglobina glicada, todo mundo fica assim, o que é isso? Isso é de hemoglobina glicada, que pede? É porque viram que a gente tem hemoglobina, que é uma substância dos nossos glóbulos vermelhos. E aí viram que essa parte do glóbulo vermelho, quando a glicose está alta, ele também sobe na mesma proporção. Então, se você dosar de 3 em 3 meses, você vê como é que estava o controle da glicose nos últimos 3 meses, porque é a meia-vida dessas células do glóbulo vermelho. Então, quando a gente dosa esse exame, hemoglobina glicada, a gente está vendo como está o controle da glicose aproximadamente nos últimos 3 meses. E é uma maneira boa da gente ver. Só que ele tem uma limitação. Porque, então por que a gente vai ficar furando o dedo, medindo ali? Porque quando a gente vê a hemoglobina glicada, a gente vê assim, é um painel geral dos 3 meses. A gente vê assim um número. Estava boa ou não estava boa? Agora, se ela estiver boa, tá? Eu não tenho como ter certeza que a pessoa ficou o tempo inteiro bem, ou que a pessoa ficou assim, um dia alto, um dia baixo, um dia alto, um dia baixo, e a média ficou boa. Não tem como eu saber. E aí a gente precisa desse complemento. Para quem usa insulina, é muito importante a gente furar o dedo, ou para quem tem a possibilidade, usar o sensor. Essa furada de dedo e o sensor, eles permitem que a gente tenha uma visão mais dinâmica e saber onde está subindo, onde está descendo, se a glicose está alta e baixa o tempo todo, subindo e descendo, ou se está boa o tempo inteiro. E aí, quando a gente mede, por exemplo, às vezes a hemoglobina glicada está ótima, mas a gente vê que todo dia, depois do almoço, está altíssima e de madrugada está baixíssima. Isso também não é bom. Então a gente tem que fazer ajustes no tratamento para ver
isso. Aí vocês vão me perguntar, e quem tem diabetes tipo 2 não usa insulina, precisa furar o dedo, precisa usar o sensor? Em algumas situações a gente pede que sim, depende do remédio que está usando. Tem remédios que baixam a glicose além do normal. Então, por exemplo, quem usa Diamitron, glibenclamida, algumas medicações, por exemplo, Amaryl, glimepirida, essas medicações elas podem fazer a glicose cair além do normal. Elas têm esse problema. Cada medicação para diabetes tem os seus problemas e a gente tem que contornar isso. Então, quando usa esses remédios, às vezes, em muitas situações, a gente também pede para furar, não da mesma maneira, com a mesma frequência que quem tem diabetes tipo 1 ou quem tem diabetes tipo 2 usa insulina, mas em algumas situações a gente pede também. E aí, quando a gente muda algum remédio, muda algum tratamento, muitas vezes a gente também pede para furar o dedo, para monitorizar, para a gente saber se o tratamento deu certo, tá? Esse sensor de glicose, vocês já devem ter visto. Infelizmente, ele não está disponível no SUS, né? Mas tem muita gente que está usando. Não é necessário, na maioria das pessoas que não utilizam insulina. Então, assim, não fica, eu queria usar. Se você não usa insulina, a grande maioria não precisa, exceto em situações muito especiais, tá? Ele permite que você, com o sensor, ele é inserido geralmente aqui no braço, tem um filamentozinho, que é bem pequenininho, que fica em contato com o líquido embaixo da pele, e aí, com isso, ele mede a glicose o tempo inteiro. E aí, registra, quando você passa ou o celular ou um aparelhinho aqui, você vê um número, vê para onde está indo a glicose, se está subindo, se está descendo, e vê um gráfico com as últimas 8 horas. E aí, tudo isso fica guardado, ou no celular ou no aparelhinho, e a gente pode ver no computador como estão nos últimos 3 meses, a gente tem acesso a 15 dias, a gente pode escolher um período de 15 dias, que é geralmente o que a gente usa, ou ver períodos inteiros dos últimos 3 meses que a pessoa mediu, se ela está escaneando direitinho. Vai ter um aparelho mais moderno que não vai precisar fazer nada disso, que é o mesmo, tem um nos Estados Unidos com outra marca que não tem aqui no Brasil, mas daqui a pouco esse mesmo aparelho vai vir com uma evolução que não precisa ficar escaneando, aparece direto no celular, tá? Para quem usa insulina, é muito interessante, eu acho que no futuro a gente vai ter sensor para todo mundo que usa insulina. Agora, para quem não usa insulina, só em algumas circunstâncias mesmo, isso vai ser útil e necessário. Outros cuidados que a gente tem que ter, além de monitorar a glicose, ou com exame de sangue, e algumas pessoas que precisam monitorar a glicose também em conta do dedo sensor, a gente também tem outras coisas que a gente precisa ver para viver com qualidade de diabetes tipo 1. Beber bastante água, hidratação. A hidratação é muito importante. E depois de uma certa idade, quem tem diabetes tipo 2, muitas vezes está relacionado com a idade, pessoas com mais idade têm mais risco de diabetes tipo 2, as pessoas às vezes perdem um pouco essa sensação de sede, não é perfeita. A gente tem que lembrar de beber água, não pode esquecer de beber água. Mesmo que não tenha tanta sede, assim, lembrar. Ainda mais a gente que mora no Rio de Janeiro, que é quente e tudo, a gente tem que lembrar dessa hidratação. Outra coisa importantíssima é exame de vista. Tem que fazer exame de vista. Pelo menos, no mínimo, a cada 2 anos, para ver se tem alguma coisa de diabetes nos olhos. Se tiver alguma coisa de diabetes nos olhos, você detectando algumas coisas precocemente, bem cedo, você consegue tratar de uma maneira que evite que a pessoa perca a visão. Olha que maravilha. Então, se você for no médico, mesmo que você não tenha dor, mesmo que você não tenha perda de visão, ele vê e fala, aqui tem uma alteração, então eu vou tratar antes que a pessoa perca a visão. Não é uma maravilha? Então, a gente tem que fazer isso, de rotina. E outra coisa importante também é que, cuidando da glicose, a gente vai prevenindo essas alterações de acontecer, né? Quanto melhor a glicose é cuidada, a pressão é cuidada, o colesterol, quanto melhor a gente cuida de tudo isso, menos problemas visuais a gente vai ter. Outra coisa importante, quando a glicose está alta, às vezes a gente tem uma turbação na vista, a vista fica turva. Então assim, agora eu descobri o diabetes, estou com 300 de glicose, estou vendo tudo. Calma, isso pode ser transitório. Controlando a glicose, vai tratar, isso pode melhorar.
neuropatia diabética. Isso é uma coisa que pode acontecer transitório com quem tem a glicose alta. Se tratando, vai melhorando, tá? Então, não é definitivo. Outra coisa importante, cuidar dos dentes. Você não falou que é dentista, não é? Então, cuidar dos dentes é muito importante. Às vezes tem uma infecção odontológica, isso prejudica muito a glicose. Às vezes sobe a glicose só de ter gengivite. Então tem que cuidar direitinho. E quando a pessoa tem glicose alta, tem mais chances de ter problemas dentários também, de ter uma evolução de infecções mais arrastadas. Então uma coisa vai piorando a outra. Então a gente tem que cuidar das duas para não ter esses problemas. Outra coisa também é cuidar dos pés. O pé, para quem tem diabetes, é precioso. Tem que cuidar dos pés sempre. Então assim, saiu do banho, olha os dedos, vê se tem micose. Não pode secar bem entre os dedos e olhar sempre, sabe? Quem não tem como olhar, assim, às vezes não consegue abaixar para ver ou não está conseguindo ver direito, pede para alguém olhar, vê se eu estou com micose aqui entre os dedos. E aí, se não consegue secar, pede ajuda de alguém para secar entre os dedos. Porque, por que estou falando de micose, secar entre os dedos? Porque quando você tem micose e vai ficando úmido, você pode fazer uma infecção. E é uma porta de entrada para infecções mais sérias ainda, infecções de bactérias, que podem fazer aquelas úlceras que fazem a pessoa perder o pé. Então a gente não pode deixar ter nem uma coisinha. Por exemplo, às vezes aparece um machucadinho. Aquilo ali tem que tratar o mais rápido possível. Tem sempre que cuidar com higiene. Às vezes, em todos os níveis sociais, a gente vê a pessoa com o pé meio sujo. Não é só, às vezes eu vejo pessoas que poderiam cuidar muito bem dos pés com o pé todo sujo e pessoas que têm uma dificuldade financeira maior com o pé todo limpinho. Então não é isso, é a pessoa se acostumar, é água e sabão, limpar bem o pé, manter a unha bem cortadinha, deixar o pé direitinho, porque isso é precioso. Deu um machucado no pé, pode levar a coisas mais sérias, então a gente não quer que isso aconteça. A micose na unha também é perigoso? A micose na unha não é. Pode aumentar, pode ter machucados, pode fazer assim, cair a unha até e aí abrir uma ferida. Então é preocupante nesse sentido, mas é mais preocupante aquela entre os dedos. A diabetes também interfere no tratamento da micose na unha? Não interfere no tratamento. Se você principalmente estiver com a glicose mais alta, ela aumenta o risco de você ter. Tá? Mas tem que cuidar direitinho porque pode acabar caindo aquela unha. Aí vai dar problema. Tá? Outra coisa importante também em relação aos pés, tem gente que já tem neuropatia. Neuropatia que não tem aquela sensação tão boa dos pés, não consegue sentir adequadamente as sensações. Então quem tem neuropatia, às vezes tem uma sensação de formigamento, o pé está sempre formigando. E tem gente que não sente adequadamente dor, não sente onde está pisando, pode se machucar mais. E aí essas pessoas também não sentem calor. Então o que é importante? Se não tem essa sensação tão boa, quando for entrar no banho, cuidado para não entrar no banho quente do pé assim, porque vai queimar o pé sem sentir. Então testar a temperatura com o cotovelo, sempre testar assim, não deixar entrar direto assim. E usar sapato confortável, né? Não pode usar sapato que possa fazer machucado. Se vê que tem um sapato que machuca, esse aí vocês deixem de lado. Por mais bonito que seja, deixa ele embora. Não fica usando sapato que dá machucado, que é desconfortável não, tá? Quer água? Tá bom, obrigada. Então tem que cuidar direitinho dos pés. E outra coisa também, né? Parar de fumar. Quem fuma aumenta o risco de ter problemas nos vasos todos, piora todo o risco de complicações do diabetes. Então a gente tem que, assim, quem tem diabetes não pode fumar de jeito nenhum, tem que evitar de todas as formas de fumar. E quem fuma tem que tentar deixar de fumar. Tá? E outra coisa, os remédios. É difícil tomar remédio, às vezes são muitos remédios, né? Muito mesmo. E a pessoa tem que se organizar para tomar. Porque às vezes é um de manhã, um de noite. Então, se está difícil de montar isso, faz aquela caixinha, se organiza uma vez por semana, pega no começo da semana, monta para a semana inteira. Tem que arrumar um jeito de se organizar para tomar os remédios direitinho. E é difícil mesmo, tá? E quem usa insulina, tomar insulina de uma forma adequada.
insulina, ela pode ser administrada ou com a seringa ou com a caneta. Dificilmente quem tem diabetes tipo 2 usa bomba, ou usa a insulina ou com a seringa ou com a caneta. E tem que prestar muita atenção na dose. Quem usa seringa tem que saber puxar direitinho, tem que ver que tem seringa que cada tracinho são 2 unidades, tem seringa que cada tracinho é 1 unidade, então tem que saber qual a seringa que está usando, tem que saber puxar para não ter bolha, olhar direitinho se está puxando adequadamente, armazenar aquela insulina de forma correta. Se está um calorão assim, deixar a insulina no sol, ela vai acabar estragando. Então, assim, o ideal é conservar na geladeira. Se não está tão calor assim, a gente pode até deixar em temperatura ambiente, se a pessoa não tem geladeira em casa, se está difícil, a caneta pode ser carregada em temperatura ambiente, mas são situações especiais. Na grande maioria das vezes, a insulina, o frasco de insulina e tudo, a gente vai deixar dentro da geladeira, mas não é assim, não é na porta que a gente vai abrir e mudar a temperatura o tempo inteiro, também naquela parte mais fria não, é onde guarda verdura, assim, que é o ideal para a gente guardar a insulina. E outra coisa também, não aplicar a insulina tão gelada, tirar um pouquinho antes, porque ela muito gelada também pode incomodar um pouquinho, né? Quem aplica insulina não sente isso, ela muito gelada, assim, e assim, eu acho sempre que assim, viajar, não tiver um lugar onde vai ser fácil comprar remédio, fácil comprar insulina, sempre tem maior quantidade, para não passar aperto, sabe? Ainda mais você está numa viagem, está todo feliz. Aí acabou, já tinha uma paciente que caiu a insulina dela no chão, num lugar super difícil, ela não tinha levado a mais. Então assim, depois dessa, eu falo sempre, leva tudo em dobro, que deu problema, você tem tudo em dobro. Aparelho, fita, insulina, remédio, tem que levar tudo a mais, né? Então, é mais ou menos isso que eu tinha para falar para vocês. Agora eu vou deixar um pouco para perguntar.